Nos últimos dias, dirigentes do Flamengo participaram de uma série de debates, reuniões, discussões sobre gestão do futebol. Algumas ideias interessantes sempre surgem nessas horas. A questão é se elas serão colocadas de fato em prática. Mas a própria iniciativa é bem saudável, é válida, né? Discutir a gestão do futebol, os caminhos, a real profissionalização do futebol nos clubes brasileiros. Mas no meio disso tudo surgiu um outro assunto que vai ser o tema desse vídeo. O presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, falou sobre o estádio do Flamengo. Nós traremos aqui nesse vídeo um especialista no assunto estádio para falar a respeito da viabilidade, o quão factível é aquilo que disse o presidente rubro-negro. Nesse vídeo, com o patrocínio da GoCase. A GoCase é a nova parceira do canal e ela traz essas capinhas aqui, olha que bacana. E não é só do Flamengo não, elas podem ser, como você está vendo, personalizadas. Obviamente, eles mandaram para mim aqui as capinhas do Flamengo, por razões óbvias, né? Todo mundo sabe que eu sou rubro-negro, mas não é só a capinha do Flamengo não, meu amigo. O negócio é muito mais amplo, tá? É muito mais amplo. Ela pode ter seu nome ou não, tá? E são muitos modelos, tá? São capinhas oficiais, licenciadas pelos seguintes clubes: Atlético Mineiro, Bahia, Botafogo, Ceará, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Grêmio Internacional, Palmeiras, Santos, São Paulo, Sport, Vasco e também da Seleção Brasileira. No site da GoCase, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo, você vai encontrar mais de 100 modelos de celulares diferentes, incluindo iPhone, Samsung, Motorola e Xiaomi. Além das capinhas, vários outros produtos, tá? Você vai encontrar no site, como bolsas, mochilas, lancheiras. Vou até mostrar para vocês aqui essa bolsa aqui que o pessoal da GoCase mandou. Também uma bolsa do Flamengo, ó, personalizada também com o meu nome. Há vários outros modelos, tá? Essa aqui é bem legal. Então você vai encontrar uma série de produtos no site da GoCase. Use o cupom Mauro César para você ter desconto, tá? E aproveite a promoção, que é o seguinte: você compra 2 capinhas e você ganha 4. Compre 2, leve 4, tá? Muito bacana, muito legal. Você acessa o link aqui na descrição do vídeo e siga também a GoCase no Instagram, no Facebook, no TikTok, no Twitter, tá? E não perca a oportunidade. A GoCase é a nova parceira aqui do youtube.com/Mauro César. Bem, você está vendo aí agora matéria do site Mundo Rubro-Negro, Landim sobre SAF. Se a gente vender 30% do Flamengo, faz estádio próprio de graça. De graça. Vou ler aqui o comecinho do texto dessa matéria. O presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, defendeu a conselheiros que o clube continue olhando a oportunidade, entre aspas, de se transformar em SAF e vinculou o projeto à busca por um estádio próprio. Aspas, se a gente vender 30% do Flamengo, a gente constrói nosso estádio de graça, fecha aspas, afirmou. O Mundo Rubro-Negro, o site, teve acesso a uma gravação dos cerca de 10 minutos da fala de Landim a membros do Conselho Deliberativo do Flamengo após a palestra do senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, relator da lei da SAF. A qualidade da gravação não permite uma transcrição na íntegra, mas é possível reproduzir a maior parte da fala de Landim. Leia abaixo os principais trechos, e aí ele vem. A gente vai ver que os clubes que conseguiram se mulher ao Flamengo, ele fala do Palmeiras e do Flamengo, tiveram situação diferente do Flamengo, porque foram ajudadas por mecenas, diz ele, ou pessoas que estão querendo, na verdade, transformar o futuro do clube em dívida, etc. e tal, enfim. Ele cita o nível de endividamento de alguns clubes, acho que especialmente o Atlético Mineiro, e vai se desenvolvendo aqui, vai falando sobre o assunto, ou seja, o Landim defendendo a ideia de vender aí 30% do Flamengo e usar esse dinheiro para transformar no estádio, ou seja, levantar uma grana que seria o bastante na visão dele para construir um estádio. Então você vê aí que o presidente do Flamengo defendendo que o clube fosse vendido, 30% do clube, para virar SAF, e aí ele calcula mais ou menos que poderia conseguir, com esses 30%, cerca de 1,5 bilhão de reais, ou seja, 1,5 bilhão, né? E aí a gente fica pensando, faz sentido? Dá para construir um estádio com essa grana? Essa grana é o bastante? Esse é um caminho? Será? E lógico que para falar do assunto estádio, ninguém melhor do que o Fabrício Kika. Aliás, o Fabrício Kika foi quem fez essa abertura nova aqui do canal, que está muito bacana, eu agradeço de público aqui a ele. Então nós trazemos aqui de novo ao canal o Fabrício Kika, do canal Mundo da Bola. Faça a sua inscrição no Mundo da Bola, tá bom? Aí você está vendo aqui embaixo também. O link também na descrição, ok? E ele vai fazer aqui a sua análise dessa situação. Afinal de contas, 1,5 bilhão, dá para construir o estádio?
que tem que se pensar nessa hora? Todo o contexto, agora com o Kika. Diga lá, meu amigo. Fala, Mauro, obrigado pela oportunidade de falar sobre estádio. Meu nome é Fabrício Kika, eu sou professor universitário na Faculdade de Arquitetura e trabalho numa pesquisa internacional sobre estádios de futebol. O presidente Landim fez o seguinte comentário, ele disse: se a gente conseguir manter o controle nosso com o investidor minoritário, ele estava se referindo à venda do Flamengo, e se a gente vender 30% do Flamengo, a gente consegue 1,5 bilhões de reais. A gente constrói nosso estádio próprio de graça, tendo 70% das ações do Flamengo, o controle do Flamengo. Bom, começar pelo começo, né? Não é de graça, né? Ele está vendendo 30% do Flamengo, da participação do Flamengo. Ele não estava se referindo, por exemplo, à venda, o capital da possível venda das ações do IPO do banco entre o Flamengo e o BRB. Ele está falando simplesmente de vender 30% como se fosse a SAF, né? Como as SAFs fazem comprando o controle do futebol de alguns clubes. Bom, a questão é a seguinte: 1,5 bilhões de reais, dá para fazer um estádio? Essa é essa questão. E se a gente começar a pensar sobre isso, nenhum arquiteto, nenhum engenheiro sérios vão dizer sim dá ou sim ou não dá, sem saberem do terreno, do subsolo do terreno, se há contaminação do terreno e, mais importante do que tudo isso, do projeto em si. E há exemplos, e um exemplo que a gente vai colocar aqui na tela é o exemplo do estádio, um exemplo recente, o estádio do Atlético Mineiro. Originalmente, o projeto foi avaliado em 410 milhões de reais. Hoje, a construção está praticamente por 700 milhões de reais, 698 milhões de reais. Tem duas fontes, achei uma por 689 e outra por 698. Mas enfim, 600, quase 700 milhões de reais. Isso só a construção do estádio. Já houve um desvio grande no custo, mais de 50%. Em cima disso, ainda incorreu 150 milhões de reais de alteração do viário ao redor do estádio, que é um número que altera a conta. Além disso, tem um custo de 100 milhões de reais de automação, vai ser um dos estádios mais modernos do Brasil, e ainda 50 milhões de outras despesas, ou seja, um valor muito próximo aí da casa dos 1 bilhão de reais, um estádio para 40, 43 mil lugares. A pergunta é a seguinte: dá para fazer um estádio com 1,5 bilhões de reais? A resposta é dá, é possível. A gente tem um exemplo aí do estádio do Atlético Mineiro. Mas a pergunta é diferente, né, Mauro? Porque em diversas aparições do presidente Landim, ele dá uma informação diferente a respeito do estádio. Por exemplo, nós já ouvimos ele falar que o estádio vai custar, por exemplo, custaria agora até 1,5 bilhões de reais, mas nós ouvimos ele falar também que o Maracanã seria destinado a jogos pequenos e o estádio do Flamengo seria um estádio para 100 mil lugares. Isso mostra uma coisa muito interessante num projeto qualquer, num planejamento qualquer. Há três fatores importantes: orçamento, a qualidade do projeto e o tempo. Você não consegue alterar apenas um fator nesse triângulo. Se você mudar, por exemplo, a qualidade do projeto, você vai alterar o tempo, ele ou vai demorar um pouco mais, ou você vai aumentar o orçamento, ou até os dois, possivelmente. Se você diminuir o orçamento, por exemplo, você vai ter que ou aumentar o tempo de construção, ou você vai ter que comprometer a qualidade do projeto. E o que o presidente Landim faz com muita frequência é citar um dos fatores. Olha só, vai custar 1,5 bilhões de reais. Mas com esse 1,5 bilhões de reais, dá para fazer um estádio para 110 mil lugares ou 100 mil lugares? Não dá para ter certeza. Se você disser, olha só, nós vamos fazer um estádio para 110 mil pessoas e vai custar 1,5 bilhões de reais. Qualquer engenheiro ou arquiteto, para dar essa resposta, vai ter que ter conhecimento daqueles fatores que eu citei. E aparentemente hoje não existe, né? Talvez já se saiba a qualidade do subsolo, talvez já se saiba o custo da descontaminação, por exemplo, do terreno do gasômetro. Mas o projeto ainda não há, e mais importante, ou tão importante quanto isso, não se sabe as alterações que serão
solicitadas pela empresa de engenharia de tráfego da cidade do Rio de Janeiro, a 7 Rio. A resposta para a pergunta, dá para fazer um estádio com 1,5 bilhões de reais? Dá. Dá para fazer um estádio para 110 milhões, para 110 mil pessoas? É possível, mas não dá para ter certeza. A questão é, para que esse projeto saia do papel e tenha um pouco mais de solidez nos nossos comentários, o Flamengo precisa se movimentar em todos os sentidos. No sentido dos estudos mais específicos, do subsolo, do projeto, das consultas às empresas, das autarquias, a empresa de engenharia de tráfego, a prefeitura e etc., para que a gente consiga dar uma resposta com mais precisão. A questão é, 1,5 bilhões de reais dá para fazer no estádio. Isso a gente pode garantir. O tamanho, a qualidade, aí, galera, vai depender de mais informações. O que eu posso dizer também, Mauro, é que esse assunto não vai desaparecer. A questão do estádio do Flamengo, ou próprio, ou Maracanã, vai continuar enquanto não se tiver a posição final da licitação do Maracanã. Se o Flamengo, por acaso, vencer essa licitação, o que nós devemos ver é um processo parecido com o que aconteceu lá no Monumental de Núñez, a grande reforma que o River Plate fez no estádio para fazer com que o estádio se torne mais caldeirão. Não era um caldeirão, era um estádio bem até neutro. E agora é possível que o estádio aumente a pressão da torcida na arquibancada junto ao campo. Se o Flamengo ganhar essa licitação, a discussão passa a ser quais são as reformas que o Maracanã deve receber. Se o edital novamente for muito ruim, é possível e até provável que a gente volte a ter a discussão sobre o estádio próprio com mais força. O presidente Landim certamente alimenta essas expectativas quase de maneira rotineira, né? Algumas semanas atrás ele falou sobre isso, sobre a possibilidade, sobre a localização, sobre o terreno do gasômetro. Hoje, novamente, ele voltou a falar, hoje ou ontem, a respeito desse 1,5 bilhões de reais, que seria da venda de 30% do Flamengo e que daria para construir um estádio próprio. Há uma alimentação aí da parte da diretoria do Flamengo com relação ao estádio próprio. É isso, estou à disposição, qualquer coisa a respeito do estádio, conte comigo. Obrigado novamente pela oportunidade. Muito obrigado ao Fabrício Kika, do canal Mundo da Bola. Siga, faça inscrição, siga também no Twitter, claro. Ele analisou todo o contexto. Acho muito importante que o torcedor fique atento a esse tipo de assunto. Tem o Maracanã no meio, enfim, muita coisa que vai rolar. Mas note que o Flamengo pensa na possibilidade, a atual gestão, de SAF parcial, não de uma venda total, do controle total do clube. E me parece que isso também é mais difícil, né? Por que alguém investiria num clube sem ter a garantia de que ele vai ser bem gerido? Para isso, o clube tem que ter, digamos assim, além de uma gestão muito segura, um projeto esportivo eficiente que dê a esse investidor a certeza de que aquele clube vai continuar se valorizando e trazendo para ele eventuais dividendos de alguma maneira. Enfim, esse vídeo tem o patrocínio da Golcase. Eu vou mostrar de novo para você aqui as capinhas que recebi, capinhas do Flamengo. Você tem aí de vários outros clubes do futebol brasileiro, tá? Capinhas licenciadas com até 1 ano de garantia. As capinhas também tem aí a promoção que você compra 2 e leva 4, tá? Tudo isso no site da Golcase. Use o cupom Mauro César, você tem aí o QR Code também na tela e aqui embaixo na descrição do vídeo você encontra o link. Sempre lembrando que também na descrição do vídeo você terá acesso ao nosso Use 360 com os produtos do canal, tá? Você tem acesso também ao clube de membros, onde você pode participar e apoiar o nosso trabalho. Você tem acesso também ao link para se inscrever no nosso canal de cortes, com o melhor das nossas lives, o nosso blog do UOL Esporte, todo dia, o blog do Mauro César, no UOL, com novos textos sobre futebol, e também o nosso curso online de jornalismo esportivo. Legal? E claro, lembrando que teremos live nessa terça-feira de carnaval, depois de Independente Del Valle e Flamengo pela Recopa Sul-Americana. Terminou Independente Del Valle e Flamengo, live aqui no canal, ok? É isso, valeu, saudações.